Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. Como você já sabe, o vídeo fica no YouTube e o áudio desse videocast se torna um podcast nas principais plataformas digitais como Apple Podcast, iTunes, Google Podcast e principalmente Spotify. Então, se você quiser escutar esse áudio, basta ir lá no podcast em alguma dessas plataformas que você vai ter o áudio disponível à vontade para você. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar, dando continuidade à nossa série sobre mentoria consultiva, sobre algumas diferenças que são relevantes, importantes e muitas delas significativas aí entre consultoria e o trabalho da mentoria consultiva. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Eu trouxe aqui para vocês hoje algumas diferenças que eu acredito serem muito relevantes, muito significativas entre o trabalho de alguém que fornece um serviço de consultoria e a minha abordagem de mentoria consultiva. Até para você refletir aí qual o que você precisa. De novo, não tem certo nem errado, não tem um que é melhor ou pior. A depender do seu momento como empresário, do momento da sua empresa e do tipo de implementação que você quer fazer aí no seu negócio, né, do formato do apoio que você deseja, assim como coaching, assim como qualquer outro especialista que trabalha num formato diferenciado, você vai ter que escolher quais são essas nuances do trabalho desse profissional, porque também o modo como o profissional trabalha, né, o seu prestador de serviço, vai influenciar nos resultados que você vai ter, no aprendizado que você vai levar e uma série de outras coisas. Então vamos lá. Na consultoria, uma das primeiras coisas que eu sempre falo com os meus clientes aqui, quando eu explico, alguém vem fazer a prospecção, vem conhecer o meu trabalho de mentoria consultiva, até porque é um termo que eu cunhei aí completamente novo no mercado, né? Unir o mentoring com a consultoria, o que significa isso, o que você faz, como é que você atua. A primeira diferença é que o consultor ele atua no cliente, né? Ele geralmente vai mais ao cliente fisicamente, está mais em loco ali, entendendo desde o diagnóstico, fazendo algumas implementações. Hoje em dia, em função da pandemia, muitos consultores estão fazendo trabalhos online. Isso não quer dizer que seja um problema ou que traga resultados negativos, mas geralmente o trabalho de um consultor ele é mais em loco. Ele trabalha como um apoio ao time ou ao empresário junto ao levantamento de problemas, análise dos problemas, implementação de melhorias e avaliação dos resultados. É esse mais ou menos, né, de maneira geral, aí, o passo a passo de um trabalho de um consultor. No caso da mentoria consultiva, no modelo que eu trabalho, eu prefiro receber o empresário aqui ou o futuro empreendedor, né? Eu trabalho com quem já tem empresa e trabalho com quem está abrindo novos negócios. E aí, por que eu trago a pessoa aqui? Para primeiro ela sair do mundo dela, né? Ela ter um tempo, né, que muitas vezes a gente, estando na empresa ou estando no nosso ambiente de trabalho, a gente não consegue se desligar, né? Eu já fui aí mais de 16 anos trabalhando só com consultoria, eu sei o quanto é difícil para um diretor, para um gerente, para um gestor ou mesmo para um empresário se desligar quando nós, prestadores de serviço, estamos lá dentro do ambiente dele. Porque a toda hora ele pode ser chamado, a toda hora ele tem reuniões, a gente precisa se adequar a várias coisas do ambiente dele pelo fato de nós estarmos lá. O ponto positivo disso é que você consegue reunir mais informações, inclusive de uma maneira mais rápida em função de você estar em loco. Um ponto negativo disso é que você não consegue tirar das pessoas o melhor delas para que você consiga devolver para elas. Essa é uma conclusão que eu venho tendo aí ao longo dos anos e que tem me ajudado a ter os resultados que eu tenho tido aqui. Então, a mentoria consultiva, eu trago os empresários para cá e faço com que eles possam, a partir de técnicas, de exercícios, de metodologias, de ferramentas que eles vão implementar no dia a dia e diversas abordagens de trabalho que faça com que ele passe por um passo a passo, que é um processo de mentoria consultiva, é um passo a passo, e que ele vá levando e aprendendo a levar cada vez mais as coisas que ele precisa lá para o negócio dele. Essa é a primeira diferença aí. A segunda que eu anotei aqui é que um consultor geralmente ele faz mais para o cliente.
ele analisa o problema para o cliente, ele faz um diagnóstico um pouco mais detalhado para o cliente, até porque muitas vezes o cliente não tem condições e métodos para fazer esse diagnóstico. E durante a implementação, principalmente, ele está lá do lado implementando muita coisa para o cliente. A mentoria consultiva, ela é bastante diferente. A gente faz com o cliente. Eu vou desenvolvendo o empresário, dando a ele condições de aprendizado, conhecimento e ferramentas através, né, de uma sequência de um método que eu desenvolvi para que eu possa acompanhá-lo de perto, seja aqui, seja indo na empresa dele também às vezes, mas acompanhando, não fazendo para ele. Por quê? Porque eu acredito na andragogia, que é o ensino para adulto, né? A gente, quando aprende, quando é criança, quando é adolescente, quando é jovem, nós aprendemos de uma certa forma. Quando a gente fica mais velho, a gente passa a aprender de uma outra forma. Essa forma é através de mais troca, mais dar para o empresário aquela condição e a ferramenta adequada para ele fazer sozinho, porque ele tem a experiência dele, ele tem as dificuldades dele. Então, atuar em conjunto com o empresário, fazendo com que ele possa ele mesmo ter as dificuldades dele e ir acertando, né, como se fosse alguém que está sendo, né, apoiado a ser conduzido aí, tem tido um resultado bastante interessante. Então, na consultoria, geralmente o consultor faz mais para o cliente, na mentoria consultiva a gente faz mais com o cliente. Tem uma diferençazinha aí que parece ser pequena, mas que no dia a dia, durante o processo, faz uma diferença grande. Outra diferença aí que eu anotei aqui é que a consultoria, ela usa muito de metodologias e ferramentas. Não que a mentoria não use, mas a consultoria, pelo fato do consultor, né, não ter a necessidade de ter a sua experiência no seu modelo de negócio ou como empresário ou o que seja, ele tem a experiência do método e da ferramenta, ele vai diagnosticar um problema e vai usar aquela metodologia com aquelas ferramentas para fazer as implementações. Por isso que ele faz mais para o cliente, porque é ele que entende do método, é ele que entende da ferramenta. Na mentoria consultiva, eu procuro mesclar um pouco disso. Eu também lanço mão de ferramentas e metodologias, mas como eu também sou empresário e passei muitos anos prestando mentoria consultiva para empresários, eu acredito que eu entenda razoavelmente do mundo dos negócios e eu tenho condição de fazer uma troca de experiência e passar técnicas diferentes através do mentoring, né, que a minha formação foi em business mentoring. Através do mentoring eu consegui passar técnicas de business. Isso faz uma diferença muito grande, porque quando o empresário fala comigo que ele está com uma dificuldade financeira, eu não vou atrelar, por exemplo, né, só para dar um exemplo, eu não vou atrelar somente essa dificuldade financeira com o caixa da empresa ou com as vendas, né? Primeiro, por ter experiência no negócio e por ter trabalhado com vários empresários, eu vou saber se várias coisas que ele pensou para a estratégia, ou se é que ele tem uma estratégia financeira para a empresa, foram desdobradas da maneira correta, porque ele pode estar indo, né, conquistando inclusive resultado, mas indo na direção errada daquilo que o negócio deveria ir. Então, eu consigo detectar, olhar a big picture, né, a empresa como um todo, e não apenas processos isolados, né? Ver um resultado de um especialista, por exemplo, financeiro, olhar um resultado de marketing, olhar algo... eu consigo conectar as coisas, né, entendendo de negócio, para fazer essa conexão e ver onde é que ele poderia estar falhando. Se é através, melhorando, por exemplo, o fluxo de caixa, ou ensinando ele a fazer um fluxo de caixa, ler um demonstrativo de resultado. Se é primeiro revisando a estratégia, fazendo a estratégia financeira, que é geralmente o que eu faço, para depois mexer no financeiro mesmo da empresa, que vai ajudá-lo. E o quanto isso reflete em marketing, quanto o marketing está trazendo de vendas e como é que vendas está mexendo, né, no lado financeiro da empresa, se eu estou conseguindo trabalhar nos produtos certos da forma certa, porque as metas que a gente estabelece, que são financeiras, né, só para a gente não sair muito desse assunto, muitas vezes elas são genéricas, né? E eu quero faturar 200 mil por mês. Ok, você quer faturar 200 mil por mês, mas vendendo o quê? Usando qual marketing, com qual frequência, com qual estratégia de venda, para a gente ver se a gente está acertando no produto certo.
né? Aí a gente tem que falar de vários assuntos que eu faço aqui na mentoria. A gente olha a curva 80-20, a gente faz uma série de outras coisas para detectar se esse desdobramento de metas lá da estratégia está sendo planejado corretamente, está afetando marketing e vendas também da maneira correta. Porque senão, muitas vezes o que acontece é o empresário ficar perdido. E aí, se a gente fizer alguma alteração na empresa dele ou alguma melhoria específica, somente naquele ponto, igual tem muita gente que me procura aqui querendo mudar somente a parte financeira. Não, Givander, eu não preciso fazer muita coisa, eu quero só uma ajuda financeira. Muitas vezes ele precisa também da ajuda financeira, mas antes disso eu vejo que ele não tem uma estratégia para o negócio dele. Se ele não tem uma estratégia, ele não consegue planejar, ele não consegue visualizar a projeção de vendas e ele não vai conseguir vender direito. E aí o problema que ele está vendo no financeiro, muitas vezes é resultado de uma venda errada, de uma venda equivocada. Às vezes, que já aconteceu várias vezes aqui com clientes meus, ele está vendendo o produto para a persona errada, porque, de novo, a persona, a análise dela, o detalhamento dela, a gente faz na estratégia. Se ele está tendo um problema financeiro, a não ser que for software, a não ser que for um problema técnico, né? Uma tabela, alguma coisa assim que ele esteja usando ou que ele não faça algo, a conta esteja misturada pessoa física com jurídica, isso é mais fácil de resolver. Mas resultado financeiro, em termos de venda, a gente vai precisar olhar a estratégia, o planejamento, como é que está a jornada do cliente e como é que ele está trazendo de marketing para venda tudo isso e o quanto isso está ajudando o financeiro, né, a fazer o trabalho dele. Porque processo financeiro é um dos processos administrativos internos de apoio à operação que o empresário vai precisar fazer, muitas vezes é ele mesmo que faz, para que tenha um contato com o contador e o contador possa fazer o fechamento mensal. Então eu não vou ter condição de fazer um bom financeiro, fazer uma boa análise financeira, ter bons resultados financeiros se a estratégia, marketing e vendas também não trabalhar conjugado com o financeiro. Afinal de contas, a empresa, né, é como se fosse um piano aí de 5, 6, 7 processos. A depender do seu negócio, você vai ter aí entre 5, 6 ou 7 processos. Pode ter mais, mas geralmente pequenas e microempresas trabalham com essa quantidade que já é o suficiente. Então, temos que pensar nisso. A consultoria, voltando, a gente faz mais usos de metodologias e ferramentas. Na mentoria consultiva, eu procuro aliar experiência, conhecimentos de business como um todo e muita troca com o empresário, fazendo com que o que eu vi com outros empresários, mesmo de outros mercados, possa servir para aquele negócio dele e aí ele usar isso em prol das melhorias ou do alcance dos objetivos e metas que ele deseja, tá ok? A outra coisa que eu anotei aqui é que na consultoria a gente tem muito foco na resolução de problemas, né? Não que na mentoria a gente também não tenha, mas esse foco na melhoria, né, que os consultores procuram ter está muito aliado com processos, né? A gente vê a empresa como processos, faz um mapeamento daquele possível problema, né? Como um médico, por exemplo, faz o diagnóstico de um possível problema que você tenha, por isso que você vai no médico especialista, porque se ele for especialista em coração, em ginecologia, em qualquer outra coisa, ele vai entender muito mais daquele assunto e o diagnóstico dele vai ser mais certeiro. E aí um consultor financeiro, um consultor de processos, um consultor específico também pode te dar mais resultado. O que eu procuro fazer é aliar o que a consultoria faz, né, que é trazer essa parte, né, de foco na resolução dos problemas e atrelar uma outra coisa que a mentoria faz muito bem, que, né, pelo menos o Business Mentoring faz muito bem, que é olhar as necessidades do empresário, porque cada um de vocês tem um perfil comportamental diferente e, como vocês sabem, a gente tem 4 tipos de perfil: perfil executor, perfil planejador, perfil comunicador e perfil analista. Se a gente é mais um ou outro, né, e todos nós temos mais um perfil que é mais forte desses 4 que eu falei, se a gente tem um perfil mais orientado para gestão, eu preciso trabalhar algo voltado para liderança e vice-versa. Então eu vou olhar desse meu perfil comportamental, desses 4 tipos, qual é o que eu estou usando mais, por que eu estou deixando de fazer certas coisas e não focar apenas no problema empresarial. Por quê? Porque como a empresa é pequena,
A maioria das vezes, tem muito empresário que não gosta de ouvir isso, mas eu também passo por isso, então eu sei disso. A maioria das vezes o problema está no próprio empresário, né? Como ele não tem uma sistemática de gestão, ele não sabe gerir a empresa. E aí ele tem problema com o colaborador, ele acha que o problema é do treinamento do colaborador. Ele tem problema com satisfação do cliente, ele acha que é treinando o colaborador, mas às vezes o problema está com ele. Ele é que não implementou na empresa, ou a empresa não tem, e aí eu falo ele, porque ele é o dono, então é ele que deveria fazer, se não pagar alguém para fazer para ele, mas é ele que tem que puxar, que tem que ter uma sistemática de gestão para gerir corretamente os colaboradores, para ter dentro dessa sistemática metas, avaliação de desempenho, esse acordo de metas, descrição de cargos e salários, uma série de coisas que vai facilitar a gestão dele no dia a dia e aí vai tornar as pessoas muito mais ágeis, muito mais produtivas. Eu vou conseguir saber se a pessoa está entregando ou não. Aí eu vou poder trabalhar esse lado separado da gestão e da liderança. E dentro desses perfis comportamentais, ver qual é o perfil que eu tenho, se é mais para gestão, se é mais para liderança, para detectar os gaps e poder trabalhar nesses gaps para eu ser cada vez melhor como empresário. Isso é o que eu procuro também fazer aqui na minha mentoria consultiva. Outra diferença é que o consultor, geralmente, ele não precisa ter experiência como empresário, né? Quando eu trabalhava somente com consultoria em grandes, né, para clientes grandes, inclusive, eu não tinha experiência em várias empresas que eu entrei, né? Eu fiz projetos em construção, muitos, fiz projetos em hospital, fiz projeto em fábrica de chocolate, fiz projeto em diversos tipos de empresa em alguns países por aí. E eu não precisava ter experiência necessariamente naquele negócio. Por quê? Porque eu enxergava processo principalmente. Processo é passo a passo. E aí existem métodos onde a gente faz desde o diagnóstico, a análise dos problemas, a avaliação, faz as implementações e que funcionam. Um consultor trabalha com foco principalmente em processo, que é o que eu falei anteriormente. Já na mentoria consultiva, além dessa bagagem como consultor, eu procuro fazer com que a minha experiência como empresário proporciona uma troca para quem vai ser o meu cliente. Porque como eu tenho duas empresas, e já tive outras no passado, eu consigo entender a linguagem dele em alguns momentos que ele fala que ele está demitindo alguém, que ele precisa contratar alguém. Eu não vou ser o especialista apenas em finanças, ou apenas em processos, ou apenas em algum assunto específico que ele esteja precisando melhorar. Eu vou olhar a empresa dele como um todo, a gente vai detectar quais são os possíveis problemas, eu vou conseguir fazer com ele uma melhor análise dessa intersecção entre as coisas e ajudá-lo de uma maneira mais global, olhando com a cabeça dele, né? Por isso que ter experiência na área de mentoring ou na mentoria, né? Trazer a mentoria, aliar com a consultoria é bom. Por quê? Por mais que eu não precise ter tido um cliente que pela primeira vez venha, eu não tive cliente, por exemplo, que tenha tido, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, concessionária de carros. Nunca tive um cliente de concessionária de veículos, aquelas concessionárias que vendem carros usados, né? Eu nunca tive um cliente desse. Mas pouco importa, né? Se amanhã eu tiver um cliente que venha me procurar e que tenha uma ou mais empresas que venda carros, eu vou analisar com olhos tanto de consultoria quanto da mentoria, levando a minha experiência também como empresário para o negócio dele. E levando essa experiência do que eu já vi no mercado, né? E a gente não precisa ter experiência necessariamente naquele negócio, né? Eu presto mentoria, já prestei, por exemplo, para médicos, para vários dentistas, para várias pessoas que têm lojas de roupa, loja de material de construção, padaria, comércios em geral e profissionais em geral, advogado, arquiteto, design de interiores, uma série de coaches, uma série de outros profissionais, prestadores de serviço, fisioterapeutas, né, psicólogos, gente que mexe com fábrica. E a gente não precisa, como eu disse, ter experiência naquilo. A gente não precisa ter tido uma empresa que faça aquilo, né? A gente vai olhar tudo aquilo que o empresário está passando e adaptar os nossos métodos e as nossas ferramentas para você ter resultado. Esse é um ponto bastante interessante e muito importante. Outra diferença é que geralmente um consultor ele usa de dados, né? Ele usa muito de dados e informações. Porque, como ele trabalha em foco em processo, ele vai fazer análise com muitos números, muitos gráficos, analisar dados, planilhas, ele vai fazer um trabalho mais técnico e operacional também.
Né? O meu serviço de mentoria, que eu procuro ajudar os empresários, eu também lanço mão não só da minha experiência, mas olhando, né, dados e informações, logicamente que a gente usa muitos dados e informações, mas eu também procuro olhar a empresa como um todo e trocar experiências com as pessoas no sentido de saber como esses números estão saindo do desejo do empresário, que é a estratégia. Porque tem muita gente que não tem direção à empresa dele, né? E aí eu faço uma distinção, que eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre isso, entre negócio e empresa. Tem muita gente que eu conheço que tem um negócio até hoje, por mais que esteja lá há 10 anos, 15, 20 anos, ele até hoje tem um negócio, mas ele não tem uma empresa. Por que ele não tem uma empresa? E qual a diferença entre negócio e empresa? Negócio é aquilo que você vende, um produto ou mais, ou um serviço ou mais. Você troca algo por dinheiro, você tem um negócio. Né? Tem gente que tem um negócio no meio da rua, carrinho de lanche, gente que vende algo no semáforo. Todas as pessoas têm um negócio. Compra um produto por X e vende por Y. Mas não tem uma empresa formal, né? Não tem processos, não tem uma estratégia, não sabe crescer, a empresa, né, aquele negócio depende do empresário, tem muita coisa que ainda não está formalizada, padronizada, se o empresário sair, a empresa morre, e uma série de outras coisas que faz com que aquele negócio não tenha se tornado uma empresa de verdade. O que eu procuro fazer, além de trabalhar com metodologias e ferramentas, é ajudar o empresário, eu falo muito essa palavra, a estruturar o negócio. O que é ter estrutura? Ter estratégia, planejamento, gestão e controle muito bem estruturados, de forma que ele consiga sair várias vezes ao longo da sua rotina como empresário, olhar a empresa como empresário, gerir a empresa, liderar as pessoas, mas tem uma hora que ele precisa ser o dono, né? Parar, ver se as coisas estão sendo encaminhadas, chegar num período como esse do ano, que é julho, fazer a revisão da estratégia, ver a direção do negócio, ver se ele está atingindo as metas, ter material para analisar, para ele fazer essa análise e para ele dar o rumo da empresa dele em direção ao que ele deseja. Tem uma diferença aí bastante grande nesse sentido. Outra coisa é que o consultor, ele geralmente não trabalha, né, com uma visão externa, com foco no empresário. O que eu procuro fazer na mentoria é trabalhar com foco na performance do empresário, né, que a mentoria ajuda muito isso. A gente usa algumas técnicas aí para dar para o empresário uma visão do todo. De novo, estruturar a empresa, fazer com que você, que é empresário, não só foque naquele problema financeiro, naquele problema de marketing, em algo que você, como um profissional mais especialista, vai conseguir resolver. O que eu procuro fazer é meio que formar você como empresário, te ajudando você, obviamente, dentro do seu negócio, dentro da sua experiência, lançando mão de tudo aquilo que você já tem, que você já sabe, potencializando isso, mas fazendo você enxergar e estruturar todos os pilares que uma empresa precisa ter. Isso é muito importante, tem uma diferença muito grande aí. E uma outra coisa que está ligada a isso, que eu não posso deixar de falar, eu trabalho muito para que você melhore a sua performance, né? O empresário, ele tem ali a parte operacional que ele faz. Às vezes ele fica no caixa. Na hora que ele está no caixa, ele é um operacional do financeiro. Na hora que ele está vendendo, ele é um operacional do financeiro. Mas que horas você vai ser o empresário? Que horas você vai ter performance como empresário? E o que você tem na sua mão hoje para te dar garantia que você está sendo um bom empresário? Várias pessoas que chegam aqui, me procuram para fazer mentoria, são excelentes empreendedores. Pessoas que têm ideias, pessoas que querem mudar, que arriscam, que são para frente, que têm energia, que gostam de fazer as coisas acontecer. Essas são características de pessoas empreendedoras, né? Que têm ideias, que surgem com as ideias, que são fazedoras, que colocam a mão na massa, que são muito práticos e que fazem acontecer. Mas tem muitos empreendedores que não são empresários, né? Que tem outras características. Um bom empresário é aquele que entende muito bem do modelo do negócio dele e tem uma empresa muito bem estruturada, sabe gerir essa empresa de uma forma muito bem estruturada, com processos, com pessoas, com estratégia, com planejamento, de forma que em vários momentos ao longo dos meses do ano e também, né, a cada 6 meses ele consiga revisar o planejamento da empresa, ver se ele está indo na direção certa, chegar no final do ano, refazer a estratégia para o ano seguinte, o planejamento para o ano seguinte, pensar na empresa como um todo, ver se ele vai trazer um produto novo. Não que muitas pessoas que já, né, têm os seus negócios aí,
Não façam isso. Mas muitas vezes fazem de maneira desestruturada. Faz porque tem que fazer. Chegou dezembro, vai começar o ano que vem. Bora lá para o mês de janeiro. Simplesmente espera virar o ano e ver o que vai acontecer. E aí, se está faltando um produto X, coloca o produto na prateleira. Se está faltando um produto Y, coloca o produto Y na prateleira. Se precisa aprender alguma coisa, por exemplo, um profissional que presta serviço, vai lá, faz um curso e melhora naquele aspecto relativo àquele conhecimento. Isso não quer dizer que esses conhecimentos, esses novos produtos, essas melhorias que a gente faz de maneira, inclusive, até isolada, faz com que nós sejamos bons empresários. Eu falo isso por mim, porque eu errei muito no passado. No passado, eu era dono de uma empresa de 36 pessoas, tinha consultor na China, no México, num monte de países, prestando serviço para empresas grandes. Quando a gente é empresário, o buraco é mais embaixo. A gente tem que saber sair do operacional e entender como funciona a nossa empresa, o nosso modelo de negócio, ter estrutura suficiente para fazer esse negócio crescer de maneira consistente, principalmente sem depender da gente. Eu fui aprender isso muito com o tempo, né? Apanhando bastante, porque eu já era, na minha opinião, um bom consultor. Cheguei a ser gerente de negócios da Porsche Consulting, ou seja, uma empresa grande, internacional, fazendo projetos aí em empresas grandes mundo afora. Mas quando eu tive a minha empresa e eu comecei ela sozinho, aí eu tive várias dificuldades de gerir pessoas, de liderar pessoas, de contratar, de demitir, de uma série de coisas que o meu lado consultor não tinha me dado essa experiência. E aí eu fui aprender, fui fazer curso, fui errando, chegando a certas conclusões. Essas conclusões, esses erros, esses acertos também, obviamente, esse aprendizado, vamos dizer assim, é tudo aquilo que eu procuro fazer para transmitir essa experiência para os meus clientes aqui. Porque hoje eu entendo, obviamente a gente não sabe tudo, quem sou eu, mas eu entendo um pouco mais do outro lado, né, que é ser empresário. Como eu digo, hoje eu tenho 2 empresas, uma que inclusive está crescendo muito, que é a indústria da música, que tem quase 1.000 alunos lá, já passaram diversas pessoas por diversas turmas, agora estou montando uma comunidade lá, o modelo de negócio é muito interessante, mexer com o mercado musical de forma online tem sido um desafio para mim, um aprendizado, que eu tenho trazido várias coisas aqui para o IOPEX que também estão funcionando e a gente vai adaptando. É assim que a gente vai aprendendo. E tendo negócios diferentes, prestando mentoria consultiva para negócios diferentes, né, de empresários diferentes, tem me dado a condição de aprender um pouco sobre as nuances, tanto do mercado, quanto de certos business, de como as pessoas pensam e analisam os seus problemas, o quão desestruturado o mundo empresarial é, e eu também era. A gente não tem ferramenta, a gente não aprende na faculdade uma série de coisas, né? Um empresário que chega aqui, que é advogado, que tem uma empresa que tem lá 5, 6, 10 advogados, ele não tem ferramenta nenhuma, ele tem as ferramentas que são básicas de um escritório de advocacia, e toca um escritório como ele sempre aprendeu. Às vezes ele fez um estágio no outro escritório, meio que copiou, abriu o dele e continuou. Mesma coisa um dentista. O dentista ele vai abrir um consultório, se ele for novinho, ele vai pegar um modelo de negócio de alguém, que é um pouco do que ele aprendeu na faculdade. Na faculdade ele é formado, né? Um dentista, um médico são formados tecnicamente naquela função, e aí ele vai abrir uma clínica, um consultório e vai começar a atender. Só que ele ainda não entende de business, ele não sabe como ele vai fazer para crescer. E aí ele vai vender hora muitos e muitos anos. Vender hora, até um certo ponto é bom, eu também vendo, porque eu também quero ter os meus clientes de mentoria consultiva, mas esse não é o meu único business, né? Dentro do IOPEX, eu tenho 11 fontes de rendas diferentes. Né? Um dia eu posso vir falar para vocês aqui. E essas fontes de renda, por menores que algumas delas sejam, vão fazer com que, em algum momento, o meu negócio dependa menos de mim. Até porque hoje optei por trabalhar sozinho apenas com prestadores de serviço. Por isso, a minha estratégia teve que mudar e eu tive que ter outras fontes de renda que não era só vender a minha hora, trocar a minha hora por dinheiro. Se eu tivesse que trocar a minha hora por dinheiro apenas, se fosse num momento de crise, teria problemas porque eu não teria cliente, por exemplo, e aí o dinheiro não entraria. Uma empresa sem ter clientes tem sérios problemas. Então a gente tem que achar alternativas, encontrar soluções diferentes, e a mentoria nos ajuda a trabalhar com esse olhar, dando para o profissional, que é você empresário ou você que está querendo abrir um negócio aí,
olhando os seus conhecimentos da sua área, independente de qual seja a área, porque tem muita gente que sei lá, engenheiro vai trabalhar com alguma outra, vai abrir uma padaria, vai abrir uma loja de roupa, ou alguém que é da área X vai trabalhar na área Y. Eu tenho clientes que dentistas, que, por exemplo, ou médicos, que são donos de loja de material de construção ou construtora e assim por diante, né? Que hoje eu tenho um cliente que é médico que trabalha com fazenda e aí lá ele tem vários cultivos e também trabalha com gado. Enfim, são business diferentes, que um momento ele foi médico, agora ele tem fazenda e trabalha com gado e trabalha com avicultura, com outras coisas. Como ele trocou de business e não entende o que está por trás do business, salva a parte técnica do plantio, que aí ele contrata alguém que vai lá ajudar, um agrônomo, salva a parte técnica de logística, aí ele contrata um profissional específico em logística que vai lá ajudá-lo. Agora, olhar o business e estruturar o negócio para depender cada vez menos dele e o negócio continuar crescendo de maneira constante, tem ciência, é aprendível, como eu falo, é exercitável e você também pode ter esse conhecimento. E é isso que a gente procura passar da melhor maneira possível na mentoria consultiva. Só para a gente evoluir aqui um pouco mais um detalhe que é diferente entre a consultoria e a mentoria consultiva é que na consultoria, geralmente a gente não necessita usar o networking do consultor, muitas vezes, né? Porque o consultor foca apenas na empresa, já que na maioria dos negócios o consultor vai diagnosticar, vai ter foco no processo, como eu falei, em algum processo financeiro, marketing, vendas, enfim, na especialidade do consultor, ele vai te ajudar a resolver aqueles problemas e melhorar naquilo. E ele, muitas vezes, não precisa lançar a mão desse networking que você, empresário, pode precisar. Eu faço isso aqui. Eu procuro também na minha mentoria consultiva ajudar os empresários, como eu olho a empresa como um todo. Eu já troquei contador, já referenciei contador para os meus clientes, empresas de marketing, coisas voltadas para vendas, já formatei a área de vendas de empresa. Ou seja, eu também uso do networking, tanto meu quanto dos meus ex-clientes, para ajudar o empresário a melhorar aquilo que ele precisa, seja dando uma referência de um outro empresário, um fornecedor, um conector, um prestador de serviço, enfim, ajudar, fazer com que ele aumente o networking dele em diversas áreas, em diversas especialidades, porque esse networking vai ser muito importante, eu sei disso. Eu tenho dificuldade até hoje, né, porque eu não sou de Taubaté e aí eu vivo aqui há muitos anos e eu tenho uma empresa que eu trabalho, né, como vocês estão vendo aqui, sozinho. Eu preciso, né, me forçar a ter contato com as outras pessoas, senão a gente acaba enfurnando cada vez mais aí no nosso dia a dia e não tem contato com as pessoas. Aí vem uma pandemia dessa aí que você não tem contato mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? O consultor, ele vai na sua empresa, vai fazer para você, resolve o seu problema, vai embora e muitas vezes você, durante um processo que você investiu, você poderia ter também adquirido outras experiências, né, do conhecimento dele ter passado por uma empresa X ou Y. Se você contratar um consultor, procure pensar nisso também. Eu já faço isso meio que por osmose aqui com os meus clientes, porque como eu passo por marketing, vendas, né, eu olho a empresa como um todo, eu vejo como a empresa está agora, faço os diversos diagnósticos por processo, da estratégia do planejamento também, e aí vou acertando com o empresário, sugerindo, aqui você tem que mudar o seu contador, isso não está legal, ou você tem que conversar com o seu contador assim, esse assado. Vários dos meus clientes trouxeram o contador aqui no nosso escritório para a gente fazer juntos as melhorias que ele precisava, muitas vezes porque o próprio empresário não tem condição de conversar tecnicamente com o contador dele, para ele pedir o que é certo para a empresa dele. Olha onde a gente chega aqui. Mas é verdade, isso não é feio para o empresário, não é ruim. O contador adorou, porque o contador, nesse caso, desse cliente meu, sempre quis fornecer mais para o empresário, mas ele não sabia nem o que pedir. Então, vindo aqui, a gente fazendo uma ou mais sessões com o contador soube exatamente o que e como, né, eram algumas nuances na empresa daquele empresário que ele também não conhecia, que ele queria fornecer um certo tipo de relatório, alguma coisa assim, mas o empresário nem sabia ler, então não olhava. Uma série de coisas, né, os falsos entendimentos aí, porque comunicação também é um problema sério, e a gente vai acertando todas essas coisas para que o empresário, de novo, tenha estrutura, conhecimento e condições de fazer a empresa dele crescer. Esse sempre foi e sempre vai ser meu foco. E para terminar, a consultoria a gente geralmente atua no cliente,
prestando aí serviços onde não tem um foco muito, a não ser que for um consultor de gestão de pessoas, tá? Não tem um foco muito nas pessoas, tem um foco muito nos processos. A gente sabe que, indiretamente, isso a gente pode ver de maneiras diferentes, né? Mas são pessoas que executam os processos. Mas tem muito consultor que consegue, inclusive, dar treinamentos, tem muito consultor que melhora o processo, analisa o processo, né, e sugere ferramentas e melhorias, e aí treina as pessoas também. Esse consultor já tem, né, um melhor nível e consegue também ajudar o empresário a melhorar, ajudar as pessoas dele a melhorar o processo dele, isso é importante, mas é muito importante também não só o consultor olhar os processos e ver quem está fazendo. O que eu procuro fazer no processo de mentoria é trazer também as pessoas do cliente aqui, e às vezes eu até vou lá, e em alguns momentos da consultoria, unir o colaborador no processo de implementação daquilo que o empresário vai precisar lá, porque na verdade quem vai fazer a coisa no dia a dia é o colaborador. Então, envolver os colaboradores na hora certa é uma maneira sábia do consultor, ou no meu caso, né, trabalhando com mentoria consultiva, da gente pegar uma informação, não forçar goela abaixo para que o consultor, para que o colaborador seja, para que, né, o empresário chegue na empresa dele, só leve a informação, mudamos de X para Y, agora faça assim. Com o adulto não funciona isso. De novo, andragogia, o adulto funciona diferente. É muito melhor, é muito mais produtivo e muito melhor você envolver o colaborador em algumas partes do processo de análise, de levantamento de informações, de uma série de coisas, para que quando o colaborador também, porque é ele que vai fazer, quando ele passar pelo processo de implementação, ele absorva isso com mais facilidade, ele queira fazer, ele vista a camisa, que é o que todo empresário quer. Se a gente leva tudo pronto, se a gente força a barra com ele, gente, antes era assim, agora vai ser assado porque o consultor falou isso ou porque o mentor falou aquilo. Esse processo ele não é muito legal. Eu já exercitei, né, várias abordagens de implementação de temas diferentes, em empresas diferentes, e o que eu mais tive resultado é quando, em alguns momentos, obviamente não todos, aqueles estratégicos de planejamento da empresa são do empresário, obviamente, mas em alguns momentos, principalmente quando a gente lida com parte de gestão, algumas atividades operacionais, controle da rotina, algumas coisas que a gente lida que vão ser realizadas pelos colaboradores, a gente envolver os colaboradores em algumas etapas do processo. Faço isso com todos os meus clientes, o resultado é excelente porque a gente ganha os colaboradores no sentido de eles comprarem a ideia de tudo aquilo que eles vão fazer. E saem sugestões maravilhosas, porque na verdade quem entende do processo, quem entende do operacional, da atividade do dia a dia, é o colaborador. Às vezes, nos workshops que eu faço aqui, a gente chama de sessão workshop, né? É uma sessão que acaba virando workshop, que o empresário traz os colaboradores dele aqui para o meu escritório, e aí a gente trabalha aqui alguns temas que eles vão levar para lá e vão implementar lá. Saem ideias que o empresário às vezes nem sabia, né? Porque é um colaborador que está lá no dia a dia, que tem o problema na mão, que sabe como resolver, que tem a dificuldade, e aí tem a necessidade de A ou B, e a gente vai discutir junto, chegar numa atividade junto, e o colaborador vai se sentir muito mais resguardado, né, com muito mais apoio, se ele participar de algo e levar para ele também algo que ele vai usar depois. Tá ok, pessoal? Essas foram as diferenças básicas, né? E eu acredito que se você tiver alguma dúvida, coloca aí também a sua pergunta aqui nos comentários. Se você estiver ouvindo esse podcast aí no Spotify, no iTunes, em algum lugar, pode mandar por e-mail, contato@gevandrobarros.com.br. A gente vai entrar em contato com você, vou tentar te responder aí da melhor maneira possível. Se você estiver assistindo pelo YouTube, basta colocar sua pergunta que eu vou fazer questão de responder. Respondo todas, 100% das perguntas que me enviam. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber mais sobre os cursos aqui do IOPEX, basta você acessar a página. Eu vou colocar no link aqui também a disponibilidade dos cursos de estratégia, planejamento, gestão e controle, que são cursos online que eu tenho no meu site, no novo site, www.gevandrobarros.com.br. Acesse lá, porque esses são os temas principais que qualquer pequena, até média empresa precisa para que você consiga, como empresário, estruturar os seus negócios. Estratégia, planejamento, gestão e controle, que são os 4 temas do ciclo da excelência que eu venho trabalhando com quase que 100% dos meus clientes aqui. Ok?
Grande abraço, fiquem com Deus, saúde para todo mundo e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.